em situação de rua. Como combater uma situação que tem ficado cada vez pior? Temos visto muito essa cena e há poucos dias foi informado, aliás, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB paulista, reclamou justamente dessas cenas de jovens no vão livre do MASP, por exemplo, em plena Avenida Paulista. A Janaína Pascoal é uma das nossas convidadas para debater esse assunto e vai falar sobre o tema juntamente com o Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos humanos e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Deputada, seja bem-vinda. Boa tarde, a senhora. Esse tema, eu vi no seu Twitter, é extremamente recorrente, é uma coisa que está a olhos vistos. Ninguém precisa fazer um esforço muito grande. E a gente está falando da Avenida Paulista, mas isso está na cidade inteira. Por que essas crianças, que se um pai e mãe hoje é cheio de obrigações para cuidar dos filhos, a legislação específica, uma série de cuidados, se por acaso fizer alguma coisa que o Conselho Tutelar considerar inadequado, o pai e a mãe respondem por aquilo, está na legislação, mas essas crianças estão jogadas ao acaso. Por que a administração pública não resolve o problema? Essas crianças e adolescentes valem menos para a sociedade? Por que essa situação persiste, deputada? Boa tarde, cumprimento também o colega aqui de bancada, agradeço o convite. Eu tenho conversado com várias autoridades envolvidas nessa temática, conselheiros tutelares, assistentes sociais, o secretário municipal aqui, o secretário da capital de assistência social. E o que tem me chamado a atenção é que existe um entendimento de que essas crianças teriam uma espécie de direito, vamos dizer assim, né, de permanecer na rua. E uma das assistentes sociais, né, com as quais, uma das que eu conversei, disse assim: doutora, tem que mudar o ECA. Como se o ECA impedisse o Estado de pegar essas crianças e levar para um abrigo. E eu falei, olha, o ECA diz o contrário. O ECA diz que essas crianças têm que receber proteção integral, né? Proteção integral. E aí, nessa busca, nessas muitas reuniões, nessas visitas, inclusive eu visitei os serviços de acolhimento, são casas como as nossas, tá? Com quartos, cozinhas, refeitórios, bichinhos de pelúcia, são casas como as nossas, não são prisões, não são instituições para quem pratica ato infracional. Nessas minhas várias reuniões, eu cheguei a um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Vereadores, um projeto que já foi aprovado em primeira votação, que, se for aprovado e virar lei, vai, vamos dizer assim, referendar esse comportamento de o agente do Estado ver uma criança de 8, 9, 10 anos, sozinha na rua, dormindo na rua, conversar com essa criança e deixar essa criança onde está. Por quê? Porque esse projeto, que é o projeto 253 de 2021, no seu artigo 23, diz que não pode haver acolhimento compulsório, ou seja, o assistente social, a assistente social, fica proibida, né, de pegar essa criança e levar para um acolhimento. Tem que ir lá, conversar, olhar e deixar a criança no vão do MASP, deixar a criança na Praça da Sé, deixar a criança na Praça da República. Só que essa lei que eles querem criar, ela é pior, porque no mesmo artigo 23, no inciso 5º, diz o seguinte: se essa criança aceitar ir para o abrigo, né, ela vai ter o direito de sair a hora que ela bem entender, durante as 24 horas do dia. Então, para o senhor ter uma ideia, uma criança de 10 anos, se quiser sair do abrigo, que é uma casa, tá? À meia-noite, para ir ali para a região da Cracolândia, nenhum assistente social vai poder dizer não. Porque o projeto diz, né, que essa criança tem que ser compreendida no seu histórico, nas suas raízes. É uma excrescência. Sim. É uma excrescência. Porque, inclusive, a Prefeitura aqui de São Paulo, o Estado, passa um dinheiro grande para as entidades sociais, para as organizações sociais, para a manutenção dessas casas de acolhimento. Então, existem os estabelecimentos, existem os equipamentos, são pagos
para receberem essas crianças e cuidarem dessas crianças, e já na atualidade, né, de certa forma, agem da maneira que querem regulamentar por essa lei que estão tentando criar. Então, eu pergunto, como é que alguém vai receber dinheiro público para cuidar de crianças e adolescentes, sendo que aquilo ali vai ser uma casa de ninguém, portão aberto, entra e sai a hora que quiser, vai para o acolhimento se quiser, né? Isso não é cuidar de maneira integral das nossas crianças e adolescentes. Então, o que precisa fazer? É possível fazer, tem dinheiro para fazer e tem pessoal para fazer. Identificar as famílias dessas crianças, ir até essas famílias, entender por que essas crianças não estão nas suas famílias, buscar reconstituir o vínculo dessas crianças, desses adolescentes com as suas famílias. Se isso for impossível, destituir do poder familiar, abrigar compulsoriamente, sim, e colocar essas crianças, uma vez destituído do poder familiar, disponíveis para a adoção, porque hoje é o abandono institucionalizado. Deputada, vamos só ouvir. Doutora Ariel de Castro Alves, pelo que a deputada nos trouxe dessa lei que está sendo votada na Câmara Municipal, o que é ruim pode ficar pior, porque nós temos uma realidade de crianças em situação de rua que agora não podem ser abrigadas e são crianças. É sempre bom notar. Crianças não têm essa autonomia toda. Não conheço esta lógica. Qual é a sua opinião, doutor? Olá, Adalberto Piotto, também cumprimento a deputada Janaína, conheço a deputada há muitos anos, também conheço a Adalberto Piotto há muitos anos, já tratamos desses temas várias vezes. De fato, eu me somo à indignação da deputada Janaína, mas o porém que eu coloco é que as experiências de recolhimento compulsório, aliás, esse não é um tema novo, vem desde a década de 30, né? Lembrar do livro do Jorge Amado, Capitães da Areia. Então, desde lá, até antes de lá, da década de 30, nós já tínhamos crianças nas ruas. Nós tivemos no passado, no Código de Menores, até a chamada carrocinha de menores, juizado de menores, passavam, recolhiam, levavam à força, davam mata-leão. Isso nunca funcionou, porque no outro dia essas crianças, adolescentes, que eram chamados de menores, estavam de volta para as ruas. Então nós tivemos no Rio de Janeiro, em 2011, 2012, também experiências desse tipo, até com autorização judicial, sob essa justificativa da proteção integral, que foi citada pela deputada, mas que depois, como não deu certo, porque aquelas crianças e adolescentes voltaram para as ruas, o acolhimento não era adequado, o trabalho com as famílias também não era adequado, tem a questão da drogadição também, que precisa ser enfrentada. Então, cada caso é uma situação específica, não pode ter assim um recolhimento compulsório que seja genérico, né? Nós precisamos verificar cada especificidade, cada caso, qual que é o tratamento mais adequado. É claro que se uma criança está lá o tempo todo usando droga, com risco de ter ali uma overdose, ela tem que ser contida, o SAMU tem que ir lá e levar essa criança para um atendimento adequado. Se ela está lá furtando, ela corre risco de sofrer um linchamento e ela também tem que ser levada para uma delegacia e depois, se os pais não comparecerem ou se ficar provado que os pais não têm condições momentânea de exercer o poder familiar, suspende o poder familiar e a criança vai ficar no acolhimento institucional, assim como uma criança pequena que esteja ali sofrendo riscos de acidente, de cometer um suicídio. Mas, como doutor, muitas vezes nós vemos essas crianças entrando no meio dos carros, na frente de ônibus. Então, nesses casos, é compreensível e pode ocorrer esse recolhimento, se chamaria de compulsório. Mas nós não podemos ter atitudes genéricas, como não deu certo no Rio de Janeiro, eles desistiram
da iniciativa. Aqui em São Paulo já tivemos problemas de arrastões com crianças na Vila Mariana em 2011, acompanhei aquela situação. Quando se recolheu, a polícia levou no Conselho Tutelar, as crianças colocaram fogo no Conselho Tutelar, destruíram o Conselho Tutelar, depois levaram para um abrigo, destruíram o abrigo para onde elas foram levadas e voltaram para as ruas. Só adiantou quando, de fato, foi feito um trabalho com as famílias, foram tratadas essas questões de drogadição. Então, nós precisamos pensar na complexidade do problema. Eu gostaria de uma solução milagrosa, mas, infelizmente, essa solução não é possível. Mas isso não quer dizer que nós devemos ficar de braços cruzados. Temos que, sim, cobrar como a deputada corretamente está cobrando, como eu também estou cobrando. Doutor, vamos lá. Conversando sempre com o secretário, com os educadores que trabalham doutor, por gentileza, naquela região. É pelo adiantado da hora, me perdoe. Eu vou dar mais um minuto para cada um, por gentileza, porque o que nós temos hoje é uma inércia. Essas crianças estão na rua. Elas foram lá e botaram fogo no abrigo. Espera um pouquinho, o Estado é menor do que crianças, por acaso, infratoras que colocaram fogo num lugar público ou mantido com dinheiro público? Há limites para as coisas. A disciplina que precisa ser colocada em xeque nessa hora, e não dá para deixar uma disciplina sendo colocada em xeque. Deputado, o que é possível fazer? A lei permite essas crianças na rua? Por gentileza, me perdoe pelo tempo, mas está no adiantado da hora, um minuto, por favor. Muito rapidamente, ninguém aqui, eu não estou defendendo de maneira nenhuma carrocinha ou recolhimento, não é isso. É que hoje o que nós temos é um nada. É um conformismo, que o problema é complexo, então deixa como está. Eu não vejo um serviço de busca dessas famílias, um cadastro efetivo atualizado dessas crianças, uma busca de compreender o que é que está acontecendo. Mas existem muitos relatos de pais e mães de rua que não são parentes das crianças, mas que retêm os documentos das crianças. Alguns, pelos relatos, abusam, inclusive sexualmente, das crianças. Então, eu não posso conceber, que a Câmara dos Vereadores queira criar uma lei para dificultar que os assistentes sociais retirem essas crianças das ruas, não para que dê a elas liberdade, mas para deixá-las ainda mais na mão desses exploradores. Sim. Pessoas que usam essas crianças para finalidades diversas, inclusive sexuais, e para fins de prática de atos delituosos. Que não são as crianças, são adultos que estão por trás delas. Pois não, deputado. Então, quando a assistência fica impedida de atuar, apenas a criminalidade sai beneficiada. Por isso é que eu realmente estou sendo muito dura nas críticas a esse projeto, muito dura a esse conformismo. Então, não é defender, doutor, que se passe recolhendo crianças de maneira, vamos dizer assim, genérica. Mas também não podemos, de maneira genérica, entender que não tem nada que possa ser feito. Deputada, vamos lá ouvir. Então, doutor Ariel, eu tenho realmente um minuto, por gentileza. Ok, eu entendo que precisamos ter um serviço mais especializado de abordagem de rua dessas crianças e adolescentes, porque a abordagem geral é feita pelos mesmos que abordam os adultos, e nós precisamos de ter pessoas capacitadas para uma abordagem específica de crianças e adolescentes, e precisamos de agentes sociais nas casas dessas famílias, verificando a situação delas, se precisam de estar em programas de apoio, de acompanhamento, de orientação, ou até de renda, para que eles consigam sustentar os seus filhos. Não basta criminalizar as famílias, tratá-los como se estivessem aí criminosos, abandono de incapaz, porque muitas vezes nós temos mães ali com outros bebês que não conseguem vaga em creche, que não conseguem vaga em escola. Então, o poder público também tem a sua responsabilidade. É claro que os pais, mães, têm que cumprir os deveres do poder familiar. Então, é necessário que nós possamos tratar de todas
essas complexidades e o trabalho efetivo só vai ocorrer quando forem refeitos os laços dessas crianças com as suas famílias, poderem ir para suas casas, estarem na educação em tempo integral, em tratamento de drogadição ou alcoolismo para aquelas que necessitam, ou questões psiquiátricas e em programas de geração de renda. Daí, de fato, nós teremos uma solução para um problema que afeta mais de 600 crianças na capital paulista, e a Prefeitura está fazendo um novo censo para ter essa atualização. Obrigado, e claro, doutor. que nos choca, né? Inclusive é abandono, nós podemos até responder por omissão de socorro, porque nós diariamente vemos crianças nas Obrigado, doutor, e não pela gentileza. estamos fazendo nada. Então, todos nós, como sociedade, somos responsáveis por elas. A gente vai retomar esse debate, sim. Deputada, obrigado pela gentileza. Deputada Janaína Pascoal e o doutor Ariel de Castro Alves, de um debate que está muito evidente na cidade e é preciso ser feito, e talvez não seja somente em São Paulo.